Boa tarde, professor. Oi, tudo bem? Me escuta bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar mais uma live do Leads, né? Isso é uma forma do laboratório sair um pouco de dentro da universidade e levar assuntos que sejam importantes para a sociedade. Como nós estamos vivendo um momento de pandemia, achamos que isso seja uma boa oportunidade para a gente conversar com alguns pesquisadores que trabalham com ciência e que precisam levar para extramuro da universidade esses conhecimentos. Então, hoje a gente vai conversar. Meu nome é Edson Teixeira, sou o coordenador do LIDS, e hoje nós vamos conversar um pouco com o professor Antônio Gomes de Souza Filho, né? O professor dispensa apresentações, é um dos pesquisadores mais produtivos da universidade, concluiu doutorado pela física, né? Já publicou mais de 230 artigos científicos em periódicos internacionais. E eu queria já agradecer a sua disponibilidade, Gomes, de estar conversando com a gente essa tarde sobre isso que nos é tão caro e que muitas vezes, apesar de parecer tão óbvio, a gente precisa demonstrar, né? Que é a questão da importância do conhecimento científico, né? Então, antes de começar exatamente sobre o tema, e além de tudo isso, né, o Gomes também é cronista de Facebook, né, Gomes? Faz umas crônicas muito boas lá no Facebook. Acho que tem que seguir essa linha aí, viu? Antes de começar assim, as questões relacionadas à ciência, a importância da ciência no desenvolvimento científico, no desenvolvimento de projetos como nação, queria saber o que você está fazendo aí para matar o tempo na época de pandemia. Quais são os seus afazeres profissionais e domésticos? Como é que você está matando o tempo? Nossa, rapaz, eu agradeço a oportunidade de estar conversando com você e com todo o pessoal que está se juntando aí à live. Vejo aqui vários colegas conhecidos. Obrigado a vocês também por participar dessa conversa. Bem, é uma situação muito atípica, né? Eu vivi um isolamento na minha vida, depois que estava na universidade, quando estava fazendo doutorado de sanduíche nos Estados Unidos, fiquei 3 dias por causa de uma tempestade de neve. Ficou 3 dias em casa. Pô, mas é um jeito de ficar em casa bem diferente do jeito que a gente está vivendo agora. Então, realmente, o tempo é bem escasso e, para ser bastante sincero, eu acho que eu estou conseguindo equilibrar bem entre se dedicar a algumas atividades da vida e algumas profissionais, né? Ou seja, a dinâmica em casa é bem puxada. Eu tenho 2 filhos, tenho minha esposa, então assim, a gente divide bastante as tarefas, mas estamos fazendo tudo que tem que fazer, né? E hora ou outra se ocupando de algumas atividades que a gente até nem fazia antes, como ver mais filmes junto, cozinhar, fazer pão, que eu gosto muito de fazer, e lendo muito, lendo bastante. Infelizmente perdendo muito tempo, porque tem muita coisa que dá nojo de ler, mas a gente também não pode deixar de ler para não conhecer as pessoas, porque eu acho que essa pandemia está revelando pessoas e criaturas, entendeu? E a gente tem que, de algum jeito, acompanhar, principalmente porque algumas são próximas, às vezes, da família, às vezes, dos colegas de trabalho, da universidade e da própria comunidade científica. Então, é assim que eu estou, digamos assim, usando o tempo, né, dessa pandemia. Mas é uma situação muito estranha. Espero que, rapidamente, as coisas voltem a alguma normalidade. Mas é isso. E, hora ou outra, escrevendo algumas coisas também. Legal, legal. Esse pão aí tá me devendo, viu? Tem um negócio do pão aí que tá em dívida. Faz tempo que eu elogio esses pães no Facebook e não ganhei nada ainda. Então vamos entrar aqui na nossa pauta. A ideia, né, Gomes, disso é que depois essas lives virem vídeos, né, e que a gente possa estar disponibilizando por mais tempo no YouTube. Então, o foco realmente é difusão científica. Então, é bom que a gente não se atenha muito a termos técnicos e a gente fale de uma linguagem que todo mundo possa compreender, né? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa tocar, de uma forma geral, é
que para nós é uma coisa muito simples e cotidiana, mas para muitas pessoas não é. E a gente tem percebido, com a quantidade de informação falha que a gente tem visto, que é preciso definir algumas coisas, né? Agora mesmo, vivendo nesse tempo de pandemia, aparecem soluções muito rápidas, e a ciência, como nós sabemos, tem o seu tempo para dar respostas definitivas. Mas vamos começar pela definição. O que é, afinal, ciência, né? O que é ciência e qual é a diferença desse conhecimento para outros tipos de conhecimento? Como é que você vê isso? Bem, isso é uma pergunta que demanda bastante tempo, porque ela exige uma resposta com muita profundidade. Mas me deixa colocar no seguinte ponto. Sempre que a gente escuta falar em ciência, a gente tem uma ideia, rapidamente, né, no imaginário das pessoas, de um livro volumoso, de um pesquisador com um jaleco, de um microscópio, ou seja, todas essas, de um telescópio, né, de um ônibus espacial sendo lançado, satélites, então tudo isso. Essa ideia, obviamente, ela define algumas facetas da ciência, mas obviamente não se esgota aí. Então eu vou tentar dizer o que é ciência, mais ou menos itemizando algumas coisas, né? A primeira delas, que é muito importante, é o seguinte, é que a ciência ela é uma visão de mundo, é um corpo, né, de conhecimento de processo. Ou seja, à medida que a gente foi evoluindo culturalmente, nós fomos definindo algumas atividades, né, como a arte e várias outras. E a ciência é uma atividade cultural nesse sentido, né? Então, é uma visão de mundo. Agora, ela é uma visão de mundo muito interessante, diferente das demais, porque ela tem alguns pressupostos. Um dos pressupostos básicos, né, da ciência, dentre tantos outros, é de que ela não tem verdade definitiva. Esse é o ponto fundamental. Ou seja, o primeiro ponto que eu colocaria aí é que a ciência é algo que está em constante movimento. Então, nada em ciência praticamente é uma verdade temporária, no sentido de que se consegue descrever alguma coisa, mas à medida que novos fatos e novas evidências aparecem, as teorias são remodeladas, e é assim que a ciência... O primeiro ponto, ela não tem uma verdade absoluta. Agora, a verdade que ela constrói, mesmo que seja temporária, só pode ser, digamos assim, substituída por uma outra verdade que também usou o método científico, né? Outra coisa, a ciência é algo muito emocionante, porque é uma atividade que permite, né, a gente entender como funcionam as coisas, sejam as coisas feitas pela natureza, sejam as coisas feitas pelo próprio homem, né? Isso traz uma emoção, porque é importante entender como as coisas aconteceram no passado, como elas acontecem agora, e muito mais importante, a ciência nos dá a capacidade de, baseado no que a gente aprendeu do passado e do presente, projetar cenários futuros com um certo grau de confiabilidade. Então, a ciência também é emocionante. E, por último, não por último, para colocar mais dois, que a ciência é muito útil. Graças à ciência que a gente tem várias coisas que nos servem no dia a dia. É graças à ciência que, quando nós adoecemos, podemos usar algum tipo de terapia, seja ela intensiva, seja não intensiva, seja intervenção cirúrgica, seja apenas um medicamento, enfim, seja também um aconselhamento quando a gente vai para a questão da psicologia. Tudo isso foi, né, ao longo do tempo, construído pela ciência. Então, ela é muito útil para a nossa vida, né? E, para terminar, né, ela é realmente um empreendimento global. Ou seja, a ciência é uma atividade que não o uso da ciência, mas a ciência em si é uma atividade muito construída, né, de forma colaborativa no mundo. Então, se a gente fosse, talvez, tentar resumir o que seria ciência, eu gosto muito de uma definição do que o Hubble deu, e que depois foi o Hubble, né, que dá nome ao telescópio espacial Hubble, e ele diz assim, que equipado com os nossos 5 sentidos, né, a gente junta telescópios, microscópios, espectrofotogramas, sismógrafos, magnetômetros, detetores, aceleradores, instrumentos que resistem à radiação, e toda uma parafernália de equipamentos, e explora o universo ao nosso redor. E fazendo isso, a gente dá o nome a essa aventura de ciência, né? E quando eu estou falando
explorar o universo ao nosso redor, não estou falando só de coisas ligadas ao universo em si, né? Eu estou falando de tudo, desde a escala atômica e microscópica, passando aí pelos organismos vivos, em todos os níveis de hierarquia, desde moléculas pequenas, vírus, bactérias, coisas mais complexas, até mesmo a própria dinâmica do nosso cérebro e até o espaço sideral como um todo. Então, essa é a grande aventura que a gente chama ciência. Então, eu acho que essa seria a ciência. E essa é a grande diferença em relação aos outros conhecimentos, né? Eu sempre gosto muito de colocar que a ciência, certamente, ela não é a única verdade do mundo e não é a única forma de se, digamos, navegar no mundo, né? Do ponto de vista falando aí do ponto de vista de seres que tem aqui na Terra essa aventura. Agora, obviamente que, com certeza, ela é a forma, digamos assim, menos susceptível a impressões pessoais e a vontades próprias, porque ela revela, a partir do método que precisa ser bem elaborado, uma verdade, né, que está por trás dos fenômenos, não a que você quer. Então, todas as outras formas de ver o mundo, em geral, têm imbuído por trás uma forma, um conceito que lhe é apropriado. A ciência não... Pode até coincidir, né? Mas a ciência, em princípio, não tem esse pressuposto. Ou seja, ela revela uma verdade que o método, se bem montado, permite revelar, independente da gente gostar ou não. Quais são, muito bom, Gomes, quais são os exemplos que a gente pode dar, conversando para a sociedade de uma forma geral, de quais estudos revolucionaram o mundo nos últimos 100 anos? Tem vários, né? Isso aí, assim, eu sempre gosto muito de usar, principalmente para o público mais geral, as questões ligadas com a saúde, né? Porque elas acabam mexendo com a nossa vida e isso é uma coisa que até pouco tempo eu achava que todo ser humano valorizava. Hoje eu já tenho minhas dúvidas, eu acho que nem todos, a gente tem vários exemplos aí, que é a vida, né? Uhum. Ou seja, a gente tem escutado barbaridades aí de autoridades, de várias pessoas, e que a vida parece não ser nada. E se a gente for parar para pensar, esse monte de átomos de matéria que a gente tem, que é completamente funcional e autônomo, é de uma beleza incrível. Eu acho que quando a gente entende um pouco de ciência e usa a ciência aliado a um humanismo, nada pode ser mais sagrado do que a vida, né? Sagrado aí no sentido de que é algo muito especial, ou seja, o quanto de matéria a gente tem no universo e um percentual muito pequeno que a gente tem de matéria funcional que define vida. Então, eu gosto muito de usar esses exemplos porque a vida é um valor e, em princípio, eu acredito que todo mundo coloca em alta conta. Então, assim, a descoberta das vacinas, por exemplo, é um grande exemplo que impactou a vida, né? A humanidade levou 200 mil anos para chegar a 1 bilhão de habitantes. E nos últimos 200 mil anos, né, nos últimos 200 anos, nós chegamos a 7 bilhões. Isso é a ciência que revolucionou, né? E revolucionou em várias frentes. Por exemplo, antibióticos e outros medicamentos, e as vacinas também, que eu já citei, né, transformaram a expectativa de vida que era no início do século passado em torno de 37 anos para 80. Né? Isso fez toda a diferença. Então, essa é uma descoberta, né? A descoberta das vacinas, a descoberta do DNA também, a gente pode colocar aí como um grande marco, porque foi a partir da descoberta do DNA que a gente entende hoje vários processos, muitos deles, inclusive a própria natureza do vírus, né? Que hoje a gente lida aí, que não deixa de ser uma sequência, um RNA que é muito, muito similar ao DNA no aspecto, né, das suas bases e tal. Então, assim, eu vou aqui, sem sistematizar muito, mas essa certamente é uma grande revolução. O entendimento, a microbiologia, né, que é até uma área que você trabalha também, eu acho que a descoberta desse mundo microscópico, né, que está embaixo, e que a gente não conhecia direito, e que as mazelas, as doenças, tudo que acontecia eram atribuídas a outras entidades,
desbravou o mundo e nos disse, olha, a gente tem que lavar as mãos, porque lavando as mãos a gente evita um monte de doença que há muito tempo atrás matava e hoje também mata. Né? E isso é uma revolução científica muito, muito interessante. Outra que eu acho na área da saúde, em particular, apesar de não ser da área da saúde, que eu acho muito interessante, é o próprio soro. Né? O soro, para mim, é uma descoberta fantástica. Bem, se a gente levar para as outras áreas, né, várias descobertas, muitas delas não têm um efeito direto na nossa vida, mas tiveram um efeito direto na maneira da gente pensar o mundo. E aí eu cito, sem sombra de dúvida, duas coisas na física que mudaram a forma da gente ver o mundo. A primeira delas foi exatamente a descoberta de que a Terra não era o centro do universo. Isso é uma descoberta que muda completamente a perspectiva de mundo, porque tira a Terra e, obviamente, tira o homem do centro do universo. Ou seja, nós demos o primeiro grande passo naquele momento para entender que éramos apenas uma poeira, né, na imensidão desse universo. Isso serviu para a gente aprender muita coisa e obviamente, foi uma grande descoberta. E outra, não deixa de ser a própria teoria da relatividade de Einstein, que realmente nos colocou uma outra perspectiva de que espaço e tempo são coisas que estão juntas e que nos ajuda a entender, né, o universo. E, de fato, é uma revolução, porque hoje, com todo o conhecimento que a gente tem, né, da teoria da relatividade, a gente consegue voltar no tempo, né, de algum jeito, entre aspas, e observar o universo e observar os fenômenos que aconteceram há bilhões e bilhões de anos atrás, porque essas informações estão viajando na radiação que vaga pelo universo. Então, essas são descobertas, são muitas, né? Muitas. Mas eu acho que a gente poderia sair puxando aqui, a gente vai puxando uma ou outra. Mas, assim, eu diria que essas são grandes revoluções do meu ponto de vista. Eu acho engraçado que a teoria da relatividade quase coloca Sobral no centro do mundo, viu? Foi por pouco, viu? Colocou, né? Colocou. O Lucas está participando aqui e lembrando, né, da computação, da comunicação, do laser, todas essas outras coisas que realmente foram revolucionárias, né, para essa época. Claro, se você me permite, eu acho que eu posso, já que veio essa sugestão, o entendimento da matéria por meio da física quântica foi uma grande revolução no início do século passado, né? Porque hoje a gente se comunica usando essas máquinas exatamente por causa daquelas revoluções. E assim, hoje 35% a 40% do PIB do mundo tecnológico gira em torno das descobertas que foram feitas pela mecânica quântica, né? Ou seja, o entendimento pormenorizado da matéria no seu aspecto microscópico, e isso foi uma coisa muito importante. E tem um aspecto filosófico da teoria quântica que realmente trouxe uma revolução para o mundo, que é a ideia do fim das certezas, ou seja, a física clássica dava muita certeza a respeito das coisas. A física quântica, ela é uma descrição toda baseada em probabilidade, né, mas que no final das contas acaba gerando um resultado que pode ser medido e que é comprovado. É uma pena que existe muita picaretagem hoje, muito uso inadequado, né, da palavra quântica para vender algumas coisas. Né? Quântica realmente tem muito pouco a ver com o que é vendido por algumas coisas que a gente vê na internet, mas o entendimento do mundo microscópico realmente fez uma revolução. E essa revolução foi tão grande que ela começa a sair do mundo, digamos assim, inorgânico, sem vida, para o mundo funcional. Então, hoje, cada vez mais, o entendimento que se tem dos processos envolvendo elétrons, envolvendo átomos, eles são usados nessa nova revolução que se aproxima, que é a biologia molecular de alto nível, uma biologia molecular customizada, né? E obviamente, isso vai impactar o tratamento de algumas doenças numa perspectiva de que cada paciente, por menor que seja a diferença entre as suas estruturas, vai acabar tendo um efeito diferente. E tudo isso acontece no nível muito, muito fundamental, envolvendo átomos e moléculas, e a física quântica ajuda a entender esse processo. E aí, junto com a computação, que nos dá a capacidade de calcular e de prever. Então, certamente, a computação, a física quântica foram grandes revoluções. Ainda para terminar essa parte conceitual, a ciência tem um método próprio, né?
Nós estamos vivendo hoje e é um fenômeno mundial, a teoria do achismo, né? Eu concordo ou não concordo, então isso passa a ser verdade ou não. O que é o método científico? Por que ele é tão importante e por que esses protocolos são tão rigorosos? O método, né, é central na ciência. Ele é central na ciência porque o método tem como objetivo exatamente evitar que a resposta que você vai obter seja aquela que você deseja. Isso faz toda a diferença. No achismo e nas pseudociências, o método ele é articulado e montado para que a resposta seja aquela que você quer. Então, essa é a grande diferença. E por que acaba que a comunidade científica trabalha numa perspectiva de sempre debater de forma bastante ampla e aberta os resultados e os métodos que ela tem com toda a comunidade internacional? É exatamente para que o método seja investigado em todos os seus detalhes para que ele não seja um método viciado. Então, assim, costumo dizer assim, que a boa ciência ela é feita de um conjunto de pessoas não que se admiram entre si, mas ela se alimenta de um conflito e de uma disputa constante, ou seja, a ciência recompensa quem duvida da verdade que está estabelecida. Isso é um aspecto central e completamente diferente do achismo e da crença, que é exatamente o contrário. Ou seja, alguém diz uma coisa, todo mundo segue como verdade absoluta. A ciência não é assim. Então, essa é a grande diferença, e o método é central. Ou seja, que acontecem nas conclusões, em geral, muitas delas advêm do fato que o método não foi bem montado. E nas ciências biomédicas, em particular, já que a gente está nesse contexto, né, da Covid agora, são ciências que precisam de um método muito rigoroso e de vários e muitos olhares, porque são muitas variáveis que entram em jogo e, às vezes, uma conclusão, de fato, ela sai, às vezes, nem por má intenção, obviamente, mas por causa de uma falha ou de uma limitação na amostragem, seja no método, seja em várias coisas. Né? Eu sempre lembrar, né, um aspecto importante que aconteceu no H1N1. Né? Foi publicado bastante de que lavar as mãos com água quente era mais eficiente para evitar a infecção. E, de fato, o que se pois não era questão de que era água quente, era o tempo de lavagem. Ou seja, na água, lava as mãos rapidamente. Na água quente, você acaba tendo um tempo maior. Então, assim, só um exemplo bastante simples para mostrar, né, que o método é fundamental. Na verdade, a gente acabou de assistir, na verdade, nós estamos assistindo, com a pandemia Covid, uma, entre aspas, correria para buscar respostas. E aí a gente percebe, né, em alguns desses artigos que estão prestes a sair, metodologias não muito rigorosas, não muito adequadas. Né? Nós temos um trabalho francês, né, com hidroxicloroquina, que acelerou, na verdade, não guardou o devido respeito à metodologia e, obviamente, isso chega a conclusões que infelizmente, não nos levam a poder extrapolar esse experimento para chegar a um produto. Então, a metodologia, eu acho que, como você falou, ela é central na ciência, e quando você desvia ou não é tão rigoroso com esse método, as respostas elas podem começar a aparecer mais viciadas, e aí a gente começa a discutir o que é, o que não é ciência. Né? Nós estamos vivendo um mundo em que as pessoas realmente duvidam e tentam criar teorias, não é? Nós temos, acho que saiu uma pesquisa recente que mostrava um percentual, não sei se 20% da população brasileira, que poderia acreditar que a Terra não era redonda, né? Como é que a gente explica, depois de tantos avanços, como a gente citou, no campo da tecnologia, no campo da saúde, né? No campo das humanidades, enfim, movimentos que levam a um pensamento anticientífico, como o antivacina, como o terraplanismo, enfim, como é que a gente explica esses movimentos? De onde surgem esses movimentos?
As razões são muito complexas e, de fato, algumas delas acompanham a humanidade desde quando ela existe, né, digamos assim, desde quando ela teve a capacidade de registrar e de contar a sua própria história. É óbvio que, de algum jeito, a ciência nos últimos anos perdeu bastante, tem sido bastante questionada. Eu não estudo esse assunto em particular, mas o que eu leio das pessoas que estudam tem algumas razões. Uma delas é exatamente o fato, né, isso inclusive pesquisas mostraram nos Estados Unidos, existe uma parcela de pessoas muito grande, né, muito grande, que se você colocar fatos e meras opiniões, né, elas leem e não são capazes de distinguir o que é um fato e o que é uma opinião. Então, esse ponto é central. Então, mesmo, é contraditório, porque a gente vive no mundo da informação, mas parece que não evoluiu na mesma medida essa vontade ou esse desejo das pessoas em tudo que ouvir, né, buscar e verificar se realmente aquilo é um fato. Distinguir fato de opinião é uma coisa muito complicada na ciência moderna. E com os meios de comunicação, isso se prolifera de uma maneira muito rápida. Então, isso é muito difícil. Agora, por que as pessoas fazem isso? Existe uma linha que atribui esse fato à seguinte realidade. No passado, quando a ciência descobriu medicamentos, descobriu vacinas, e a tecnologia começou a surgir, de alguma forma a ciência prometeu para o mundo um futuro maravilhoso. Um futuro sem doenças, um futuro sem problemas. E assim a gente foi crescendo, né, como diz a música, mas uma hora ou outra a própria ciência começou a dizer, olha, nós criamos várias coisas interessantes, a gente se desloca de um lado para o outro do mundo, usando um jato em 24 horas, mas nós estamos começando a poluir o planeta, tem muito lixo, isso está impactando os ecossistemas, a coisa tem que ser diferente e tal e tal. E aí, de algum jeito, as pessoas que estudam esse assunto acham que essa promessa que a ciência não pode mais dar para o futuro do mundo acaba criando nas pessoas a ideia de que o que a própria ciência está falando, né, não é verdade. Ou seja, é uma coisa meio que assim, a gente só aceita a verdade até onde ela é conveniente. A partir do momento que ela passa a ser inconveniente, a gente desacredita da ciência. E eu acho que isso está muito claro, né? Isso está muito claro porque a grande dificuldade que a gente tem e que precisaria achatar a curva, né, usando a linguagem da Covid, é a crise climática. E as pessoas, a grande maioria, não acredita. E a grande maioria não acredita exatamente pelo fato de que a ciência está dizendo que o futuro não vai ser maravilhoso. Né? Isso é muito difícil. Então, tem uma linha que atribui a isso. De algum jeito, esse movimento anti-ciência sempre teve na ciência. Ele nunca deixou de existir. Ou seja, dizer que a Terra estava no centro, não era o centro do universo, custou caro a muita gente. Né? E hoje, né, você dizer que existe uma pandemia custa caro a muita gente também, porque tem gente que não acredita, que pareça. Então, foram esses movimentos que acabaram, de forma contraditória, num mundo altamente tecnológico de conhecimento, fazendo com que aumente essa parcela, que não é muito grande ainda, mas ela é preocupante, porque no passado ela não era grande, mas tinha pouca voz, porque os meios oficiais de imprensa, publicações, e a forma como as pessoas comunicavam não davam voz a essas pessoas. Hoje, com as ferramentas, todos têm essa voz, né, levada para o mundo inteiro, e da mesma forma que a ciência é boa e o bom conhecimento se organiza, a pseudociência, o charlatanismo, a mera opinião se organiza do mesmo jeito. Né? Isso de algum jeito, eu acho que tem contribuído bastante. E tem também um aspecto das crenças, né? Um espinhoso misturar religião e ciência, né? Mas existe também, de algum jeito, um fundamento em algumas crenças que ignora completamente a ciência, mais do que ignora, trabalha contra. Então, são aspectos, todos esses aspectos eu acho que eles entram. Tem um outro mais sofisticado, que aí é difícil, mas que
própria ciência, né, já a própria crítica ao método pelos pós-modernistas, de algum jeito também eu empresto um pouco para esse descrédito na ciência. Mas é um discurso complicado que eu não sei se chegou à massa. Provavelmente com algumas pessoas que têm mais capacidade de leitura e que a gente hoje como uso e tal, talvez de algum jeito essas pessoas captaram esse e usaram para desmerecer e desacreditar. Então, hoje, por exemplo, imaginar que toda a teoria da relatividade, alguém tenha a coragem de dizer, né, que se trata de uma construção para descrever o mundo, é de uma imbecilidade que não tem tamanho. E, obviamente, as pessoas têm seguidores e a gente sabe que isso também é uma característica da humanidade. Muita gente não sabe viver sem líderes. E isso também esses problemas, né? E aí tem uma outra que eu acho que faz parte da nossa, né, do ser humano, e até do próprio processo evolutivo de todas as espécies. A gente sempre tem a tendência a aderir ao mais fácil. Entender por meio da ciência, mesmo que você não queira ter um grande aprofundamento, demanda energia, não é fácil. Uhum. É muito fácil, basta dizer não. Você não acha agora, com o que nós estamos vivendo, com as coisas que a gente está assistindo, que essa pandemia não pode ajudar a desmistificar e desorganizar esses movimentos anti-ciência, já que o mundo todo, em todas as mídias, atualmente se fala na busca de um medicamento, na busca de uma vacina, e obviamente todos olhando para a ciência, né? O que antes era criticado por muitos dos governos, né? Muitos dos políticos que criticavam a ciência tiveram que pagar, se não com a vida, mas com alguns dias internados. Você não acha que essa pandemia acaba por desorganizar esses grupos? Se a gente for fazer uma análise dos grupos anti-vacina, os grupos anti-vacina, eles tendem a ser mais fortes nos países que já erradicaram as doenças por muitos anos. É como se eles achassem que não existe mais perigo da doença. Então, eles passam a achar que o perigoso é a vacina. Então, com as pandemias que devem, pelo que a gente tem assistido, essa não vai ser a única, né? Nós vamos ter outras. Isso não pode ajudar a desmistificar. E uma outra coisa importante, qual é o nosso papel enquanto professores, enquanto pesquisadores, nesse processo de clarear a sociedade com relação a esses fatos? E uma terceira via é como a ciência pode se relacionar com a imprensa para valorizar o conhecimento científico verdadeiro e não as fake news. Então são três coisas, né? Pandemia, papel do professor e papel da imprensa. Perfeito. A questão das vacinas, ela tem um efeito, muito, como você colocou aí, quando está erradicado, que é um paradoxo, né? Esse paradoxo ele é terrível. Por exemplo, hoje a gente vê, inclusive professores, né, cientistas também, porque também a gente não pode, tem cientistas de todo jeito, né? Uhum, uhum. A própria ciência tem uma que a gente precisa ficar atento, né? Nem todas as pessoas que estão envolvidas na ciência, elas são cientistas. A gente tem muitos pesquisadores perdem um pouco essa noção geral do aspecto macro de todo o problema e acabam simplificando e fazendo declarações que são perigosas e não científicas. Então, elas que me preocupam, por exemplo, é o fato de que o achatamento da curva e o retardo do pico da pandemia, ele é usado, o bom resultado dele é usado como se fosse uma falsa previsão. Ou seja, o fato de ter um caos absoluto, apesar da gente estar com uma situação muito difícil, mas de não ter um pandemônio instalado, por assim dizer, faz com que as pessoas pensem que se alardeou, né, de forma indevida.
não é verdade, né? E aí com a vacina tem o mesmo efeito. Eu acho que ela vai valorizar a ciência. O mundo inteiro parece que só tem 4 líderes que não têm dado muita bola para isso, inclusive, né, o Brasil está nesse conjunto de 4. A ciência ganhou, né, bastante notoriedade, porque todo mundo quer a vacina, todo mundo quer o remédio, né? Então, outro dia eu até escrevi um artigo que a ciência é a geni, se a gente pega aquela música do Buarque, né? Bateu na geni, e agora a geni salva, né? Passando o período, se a gente contornar e tiver vacinas e o mundo voltar à sua dinâmica, se não igual, mas pelo menos muito parecida, eu acho que não vai mudar muita coisa, vão cuspir na geni de novo. Então, assim, é um fio tênue de esperança de que a ciência vai ter uma outra abordagem, vai ter uma outra visão a partir da pandemia, né? E ela também com isso, né? Porque esses debates públicos da busca acelerada por um remédio e coisas desse tipo causou muita confusão na própria comunidade científica. Então, se os próprios cientistas não se entendem, imagine quem não é especialista. Então, isso é um efeito colateral que nós vamos pagar a conta também. Porque, de algum jeito, acabaram as certezas, né? Então, na hora que metade da comunidade, uma parte da, eu não sei o percentual, mas uma parte da comunidade científica acredita num tratamento e outra não, quem não está na comunidade científica vai ter que escolher um ou outro. É muito difícil ela ficar neutra e tão crítica, porque é um tema muito especializado. Então, o debate público desse tema eu acho que não ajudou muito a ciência, não. E isso, de algum jeito, vai ser usado como, né, de forma indevida, mas vai ser usado para tanto que não dá toda a credibilidade que é preciso. Bem, e aí a gente tem que, eu acho, né, dentro de uma perspectiva de educação, e claro, vai ter que ficar também para trabalhar bastante a comunicação, nós temos que estar em contato com a imprensa e usar essas ferramentas para comunicar a ciência de uma maneira que as pessoas possam entender. Porque a ciência está todo dia, está toda hora com todo mundo. E se a gente não faz, e não faz da forma correta, a gente vai continuar tendo essas notícias, né, essas mensagens de falsa ciência, de pseudociência, ou de autoajuda, circulando o tempo inteiro e definindo a visão de mundo das pessoas. A pior coisa que pode existir em termos de visão de mundo para as pessoas é essa ideia de que a gente pode tudo. A gente não pode tudo. É muito a nossa contribuição individual é importante, mas existem outras forças maiores do que a nossa vontade. Eu não faço o que eu quero. Sempre. A gente precisa desenvolver o sentimento de coletividade. E uma pandemia como essa só se combate se o espírito de coletividade ele estiver muito, muito presente, né? E eu não sei, mas que a gente aprendesse com o episódio de que a gente precisa ser mais colaborativo, né? Então, eu acho que basicamente seria isso. Certo. Esse ponto aí que você colocou, mas... Sim. É porque, na verdade, existem... No final, eu queria tocar nesse assunto de fake news, mas existe, além do problema do que você comenta a respeito de ter cientistas e cientistas, mesmo uma informação de qualidade, ela pode chegar na imprensa de uma forma completamente diferente. Vou dar um exemplo. Aqui atrás nós estamos vendo o hospital de campanha da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Anteontem saiu no jornal de grande circulação nacional que todas as áreas ao redor dos hospitais estavam potencialmente contaminadas e que existiria o risco. Então, até aqui o condomínio, todo mundo ficou em polvorosa. Se isso fosse verdade, eu acho que a humanidade já tinha se acabado. Então, fui pegar o artigo para ver o que havia de verdade. Na verdade, o artigo não dizia exatamente isso. O artigo tinha encontrado RNA do vírus. O artigo fala das dificuldades metodológicas para se concluir algo gravíssimo, como o jornal concluiu. Então, tem que se ter todo esse cuidado. Por isso que eu acho que, além da interação direto com a sociedade, a academia tem que partir para uma interação
também com os instrumentos, as ferramentas de imprensa, né? A professora Elida, lá de Sobral, manda um abraço para a gente, faz a pergunta que já foi respondida a respeito lá se a pandemia vai favorecer a valorização da ciência, né? A gente acha que vai sim, né? E aí a gente chega aqui, Gomes, no ponto que realmente é o nosso ponto, né? Como o Brasil anda em relação à ciência e tecnologia, como andam os investimentos, e por que é tão importante ter um projeto de desenvolvimento de nação que contenha ciência e tecnologia. Por que é que, além de a experiência internacional mostrar isso, por que é tão importante ter ciência e tecnologia? Pode dar exemplos, por exemplo, do que está acontecendo agora na pandemia. Perfeito. Essa é uma pergunta boa, porque eu fico muito satisfeito em ver, né, em medir, e todo dia acompanhar as ações concretas, né, de que quem está realmente enfrentando essa grande dificuldade que o Brasil tem hoje com a pandemia é a comunidade científica, e aí comunidade científica que eu falo, quem está trabalhando diretamente com a parte fundamental de pesquisa e tudo, e as pessoas que foram formadas pelas universidades, né? Ou seja, o Brasil tem mostrado, na minha percepção, uma grande capacidade técnica de resposta a essa pandemia, né? Ou seja, as universidades realmente elas estão fazendo a diferença, e isso, né, é fundamental. Ou seja, e as pessoas precisam perceber, e isso é difícil, mas a gente tem que levar essa mensagem, que a nossa capacidade de resposta hoje ela só não é maior e mais eficiente porque as universidades, os institutos de pesquisa, a nossa política científica nunca recebeu, tá certo? Principalmente nos últimos anos, o apoio que precisava. Então, eu dou dois exemplos de que a nossa ciência é competitiva e ela é importante. Eu vou usar dois exemplos da saúde para ficar muito claro. Na emergência do Zika vírus, né, que era um problema, foi bem nosso, no sentido de que a gente aqui foi o que mais foi afetado, a ciência brasileira, aí é ciência.br mesmo, deu uma resposta magnífica, né? Ou seja, o conhecimento a respeito do Zika vírus antes e depois do outbreak que teve aqui, né, aqui no Brasil, é completamente diferente, e quem deu boa parte dessa contribuição foi a ciência brasileira. Mas por que ela foi capaz de fazer isso? Ela foi capaz de fazer isso por duas razões. Primeiro, é porque ela saía de um ciclo onde teve muito investimento nos últimos 15 anos, né? Ou seja, final do governo Fernando Henrique, governo Lula e governo Dilma, parte do governo Dilma, a gente tem que dizer, a ciência brasileira recebeu muito investimento. Nós formamos muita gente. Os grupos se equiparam com os equipamentos mais modernos que a gente possa imaginar. E quando veio a resposta ao Zika, a gente foi capaz, né, de dar de forma rápida. Hoje, essa cadeia de conhecimento chegou às vacinas. A gente tem vacinas sendo testadas. Então, isso é muito importante. No caso do Covid, está acontecendo a mesma coisa. É impressionante, me impressiona a capacidade da comunidade médica e biomédica brasileira em dar a resposta que vem dando, né? E aí, assim, eu coloco de forma muito, né, muito clara, que vai desde a parte de profissionais que foram formados até até as terapêuticas que estão sendo colocadas, né? E até propostas de vacina. A gente sequenciou o vírus, né? Ou seja, a gente sabe exatamente os detalhes moleculares, e a gente sabe disso por uma razão, porque tem sido formado ao longo do tempo em várias escolas, né, biomédica de uma forma geral, biologia molecular, e tinha que fazer. E é por isso que vem a questão da importância da ciência básica. Porque a gente é capaz de fazer a pesquisa aplicada hoje, porque faz no passado. E aí eu fico triste hoje, né, de você ver um edital do CNPq colocado na pasta educadora, que as bolsas em ciências humanas e as ciências básicas, de uma forma geral, elas não têm prioridade. Ou seja, é como se estivesse, de repente, criando barreiras entre as ciências. Isso é muito ruim. Só é capaz hoje de dar a resposta que dá pelo fato, né, a gente teve gente preparada no passado na ciência básica.
ninguém ia ser capaz de identificar o coronavírus se não tivesse essa. E aí, quando você pega os outros cursos, né, por exemplo, física, o pessoal que está trabalhando em modelagem, está epidemiologia, você pega engenharia, as engenharias estão trabalhando nos respiradores, que são de baixo custo, quanto os outros. A Tassiana lembra disso aqui, Pois é, sobre então, os respiradores. Isso. Então, a gente tem projetos aqui na Paraíba, tem projetos aqui no Ceará, tem na COP do Rio, tem na USP, né, na Unicamp. Tem testes de diagnóstico sendo propostos, né, e estão em fase de validação feitos, né, propostos completamente desenvolvidos pela ciência brasileira. Agora, poderia a resposta ser maior se a gente não tivesse o sucateamento que teve nos últimos 3 anos, eu diria, 4 anos talvez, para ser mais honesto, né? Fez com que muita gente boa saísse do país. E hoje, certamente, estão dando grandes contribuições, como a gente tem visto, brasileiros trabalhando em grandes times no desenvolvimento das vacinas, que são várias propostas já, e que estão trabalhando em outros mundos. Poderiam estar no Brasil se assim tivesse um ambiente favorável. Então, o Brasil vive um momento que o investimento não ser prioridade. Mas é fundamental porque no futuro nós não vamos ter a mesma capacidade de resposta que a gente teve. Eu acho que a capacidade de resposta no Zika foi muito boa. Agora no Covid está sendo melhor. Mas nessa decadência, o investimento, hoje, o investimento feito em 2020 volta para 2006. Né? E volta para os investimentos de 2006 como a comunidade científica mais, como a tecnologia e a ciência é mais sofisticada, porque é naturalmente do processo. E se isso não for revertido, o futuro é muito bom na questão da nossa capacidade. E isso é tão importante, desde os básicos até os ideia. O Brasil tem uma atividade industrial que vem caindo ao longo do tempo. O parque industrial brasileiro vem cada vez menos contribuindo para o PIB. Então, hoje, quando a gente fala em falta de equipamento, né, para o sistema de saúde, por exemplo, essa falta não é porque o parque industrial brasileiro não é capaz de fazer. Muito pelo contrário. Maior que a espécie industrial mais bem definida e mais acoplada com esses. Então, o projeto de ciência, parque industrial, ele precisa andar junto. E quem tem que fazer isso é o governo. O governo realmente tem que liderar esse processo e protagonizar essas atitudes. A pandemia ela vai ter um outro efeito, na minha opinião, que é alertar os governos e os países têm o know-how, porque numa situação que todo mundo está na emergência, aquele sentimento global, aquela cooperação, ela se vai rapidamente. E a gente viu isso aí, e está vendo, né, os vários episódios de países que, por causa do seu protagonismo geopolítico e mesmo econômico, reteve equipamentos e proibiu a produção industrial ser exportada para outros países. Isso vai acontecer também com os tratamentos, isso também vai acontecer com as vacinas. Então, se a nossa capacidade de fabricar em geral o que a gente precisa, vão ficar sempre periféricos e nos momentos de dificuldade essa conta é muito alta. E numa crise econômica que todo mundo está afetado, sair dessa sinuca é mais complicado ainda. Muito bem. Na verdade, né, essa questão das bolsas, dos projetos das bolsas de iniciação científica, ela inviabiliza a ciência no Brasil praticamente. Né? Quando você bloqueia a base, que é o investimento em iniciação científica, nas ciências básicas, nas ciências sociais, nas humanidades, você bloqueia qualquer possibilidade de desenvolvimento científico em qualquer área. Né? Porque não tem como você ter aplicação, né? Se a gente for lembrar aí dos exemplos que se dá a respeito de qual é a importância da teoria da relatividade na minha vida, né? Mas todo mundo usa GPS, todo mundo usa o GPS hoje em dia para tudo, né? Ou seja, ciência básica é fundamental para aplicar.
Bom, Gomes, eu acho que a gente já vai caminhando aqui para a hora, para a gente fechar essa hora de conversa. Já lhe agradeço a todos que participaram aqui conosco. A Mariângela, lá no Rio de Janeiro, está aqui. A Ismael. O Cláudio pergunta sobre o consórcio do Nordeste, né? O consórcio do Nordeste tem feito um papel importante no caso da Covid. Não sei se você tem acompanhado, né, Gomes? Sim, sim. Tanto o consórcio quanto o comitê científico, né? Eu acho que o Nordeste, pelas características dos estados que têm uma similaridade, né, em alguns pontos, e tem um comitê científico que assessora os governadores, eu acho que isso tem sido, né, bastante importante. Lamento que as questões políticas tenham levado a um monte de gente falar tanta bobagem em rede social sem o menor fundamento científico. Eu vi outro dia estudantes do Fórum do Campo do PC, um estudante colocando um gráfico com 3 pontos, né, mostrando que a curva estava decrescendo. Você não pode pensar em nenhuma outra curva que uma reta, né? Ou seja, não dá para uma distribuição normal, uma curva, né, uma gaussiana, que é o que... Né, faltou a aula 1 de estatística, né? Isso foi dito há, sei lá, 15 dias atrás, a tentativa de dizer que o vírus, ou seja, para justificar uma fala desastrosa de que o vírus estava indo embora. O vírus não estava indo embora, né, ele ainda vai ficar por mais um tempo ainda, então e só leva a gente o mico é nosso. Verdade. A professora Rossana mandou um abraço, a Laís, não, Laís não, Laís do S, não é uma pessoa não, a doutora Keliane, deixa eu ver aqui quem mais, Joyce, se eu não falar o nome depois o povo reclama. Professor Ivanildo, comenta aqui sobre a pandemia, vai ser difícil porque o atual governo não ajuda, é verdade. Professor Vicente, deixa eu ver se eu não esqueci ninguém aqui, professora Elíada, já falei, Florencio Batista, legal. Gomes, muito obrigado, foi ótimo, acho que a gente levantou questões aqui interessantes, acho que a gente pode depois pensar em temas mais específicos. Eu acho que a ciência brasileira está sob ataque e isso tende a atrapalhar a vida de todos nós daqui para frente, né? Eu acho que nós temos que fazer essas coisas, eu acho que a gente tem que propagar cientificamente os avanços, nós falamos em alguns, mas temos outros. Muita gente fala às vezes que o Nordeste não contribui, eu acho que o Nordeste contribui muito. Você falou o caso da Zika vírus, que foi Pernambuco praticamente que desvendou tudo, né? E lutar com as nossas sociedades, com as associações. Eu vi ontem, acho que a PPC se posicionou a respeito desse edital maluco. E a gente tem visto, né, que esse governo tem feito isso. Ele avança, verifica a reação e depois muitas vezes volta atrás. A gente espera que ele volte atrás porque esse edital do PIBIC, dessa forma, é realmente destruir a ciência brasileira numa tacada só. Suas considerações finais, meu amigo. Eu acho que é isso, né? Eu gosto sempre de enfatizar que temos que ser para encarar as dificuldades estruturais que a gente enfrenta no Brasil, né? Inclusive essas de que a ciência não tem a importância devida, mas temos que manter um otimismo para que, né, o futuro da ciência brasileira seja melhor do que o presente. E eu acho que o Brasil, apesar dos pesares, a gente tem conseguido avançar. O país se posiciona hoje com grandes pesquisadores e grandes instituições inteiro, bastante repercussão, né? Então, por exemplo, a gente tem o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a Fiocruz. Eu vou dar esses dois exemplos para mostrar o tamanho da miopia em alguns gestores do atual governo e, eventualmente, de outros governos que também passaram. Exatamente o fato de que os trabalhos de excelência realizados por essas duas instituições, que são referências no mundo inteiro, foram ridicularizados pelas autoridades políticas. Quando, de fato, são duas instituições que o mundo inteiro
colabora e acredita. Foi tão interessante que o modelo que a NASA passou a usar para fazer previsões de tempo, né, e outras aspectos nos Estados Unidos foi exatamente, que teve esse triste episódio de ter o presidente Galvão demitido, certo? Porque revelou dados que a autoridade política não queria. A ciência, ela não revela o que cada um deseja. Ela não revela o que o deseja, ela não revela o que o deseja. Né? Ela revela a verdade que está acontecendo com os fenômenos que estão sendo analisados. Ou seja, a ciência vira a genie porque ela revela verdades inconvenientes. Mesma coisa com Bill Manguinhos, né? Isso. Referência internacional, assim como o INPE. O Instagram está me dizendo aqui que está me faltando 1 minuto. Opa. Valeu, Gomes. Brigadão por disponibilizar seu tempo. Tá. E depois vamos deixar esse bate-papo aí no canal do Libs para que as pessoas que não viram possam ver depois. Muito obrigado. Valeu.